Salve, time! Mais uma vez aqui com vocês. É uma satisfação, né, vir conversar com vocês nessa aula. A proposta da aula de hoje é entender um pouco como que nós podemos transformar textos existentes em redações dissertativas argumentativas, né? Como que nós podemos utilizar o recurso da correção textual. Ok? Vou colocar aí para vocês do lado a introdução. Na verdade, uma introdução que precisa urgentemente de retoques, né? De uma reestruturação. Observem. Leiam comigo. Desde a Revolução Industrial, vimos que há diferença quando o serviço é automatizado, podendo reduzir custos e aumentar a produtividade. Informação muito interessante, né? Só que não está escrita como você precisa escrever para a tua prova. Não está escrita. Segundo item da introdução. Hoje em dia, em que sempre estão surgindo novas tecnologias e programas, temos, meu Deus, que reconhecer que ela é praticamente indispensável. E mais, que auxilia diretamente no desenvolvimento e crescimento organizacional. Aparentemente parece um texto muito bem elaborado, só que não é uma dissertação argumentativa. Vamos ver como transformar esse texto em uma dissertação argumentativa? Então, pioneiro, logo de cara você tem que perceber que esse texto ele comete erros na impessoalidade. Ok? Como que nós percebemos isso? É só você observar alguns verbos como vimos, logo na primeira linha, né? Temos, no segundo elemento, já deixa entender que o texto ele não é impessoal. Lembra o que fazer para deixar teu texto impessoal? Transformar todos os verbos, conjugar todos os verbos na terceira pessoa do singular. Pronto, só isso que você precisa fazer. Então a primeira alteração que nós vamos fazer é no primeiro elemento, nas duas primeiras linhas. Então olha lá. Desde a Revolução Industrial, ok, né, eu faço uma alusão histórica. Vê-se, percebe-se, nota-se que há diferença. Vamos colocar uma palavra de força aqui. Que há uma significativa diferença quando o serviço é realizado de forma automática ou quando o serviço é automatizado, vírgula. Podendo reduzir custos e aumentar a produtividade. Aqui a gente já dá uma certeza maior, pois reduz custos e aumenta a produtividade. O segundo elemento fica assim. Hoje em dia, em que sempre estão surgindo novas ferramentas e tecnologias, tem-se que reconhecer que elas são praticamente indispensáveis. O terceiro elemento da introdução ele ficou um pouco vazio, né? Ele tem conteúdo, mas a gente precisa trabalhar ele melhor. O terceiro elemento da conclusão, da introdução é assim. E mais, isso vale como elemento de coesão? Não é tão interessante, né? E mais, que auxilia diretamente no desenvolvimento e crescimento organizacional. A gente está falando que tem-se que reconhecer, e aí trazemos nosso ponto de vista no elemento 2, nossa tese, né, de que ela é indispensável, mas nós precisamos apresentar as hipóteses, né, o caminho, o percurso argumentativo. Lembrando que na introdução nós apresentamos duas hipóteses, dois percursos argumentativos que iremos trilhar.
durante o nosso desenvolvimento. Aqui no terceiro elemento, esse texto traz auxilia diretamente no desenvolvimento e no crescimento organizacional. Desenvolvimento é uma coisa, crescimento organizacional é outra coisa. Porém, nós vamos perceber que o desenvolvimento do texto não vai trabalhar isso. Isso é horrível, porque eu apresento um percurso argumentativo na introdução e eu não atendo esse percurso argumentativo. Horrível, horrível, horrível. Você já é despontuado na maioria dos critérios. Vocês perceberam que não está, né, não está explícita a estratégia argumentativa desse texto? A gente não sabe o que ele vai trabalhar no desenvolvimento. Perceberam que desenvolvimento e crescimento, eles são a mesma coisa? Perceberam? Sendo assim, o que nós precisamos fazer? Trazer para a introdução as duas opções de desenvolvimento, as duas opções de argumentação, ok? Pelo texto que eu enviei para vocês, a primeira opção de argumentação é: a tecnologia impacta negativamente o mercado de trabalho, pois substitui mão de obra. E o segundo é que a tecnologia impacta positivamente o mercado de trabalho, pois aumenta a produtividade. Esse terceiro elemento ele vai ficar dessa forma. E mais, apesar de ameaçar a extinção, algumas profissões permitem que novas práticas profissionais se desenvolvam. A nossa introdução fica assim, então. Desde a Revolução Industrial, percebe-se que há uma significativa diferença quando o serviço é automatizado, pois reduz custos e aumenta a produtividade. Ponto. Hoje em dia, em que sempre estão surgindo novas tecnologias e ferramentas, tem-se reconhecido que elas são praticamente indispensáveis. E mais, apesar de ameaçar de extinção algumas profissões, permitem que novas práticas profissionais se desenvolvam. Show, né? Bem, percebam que essa introdução ela direciona o leitor para aquilo que você quer que ele assimile do texto. Não traz informações extra, não traz nada além daquilo que você quer que ele entenda. Você quer que ele entenda que as tecnologias elas têm um marco de criação, né? E que desde as suas primeiras aparições elas surgiram para melhorar o contexto laboral, ok? Mas que, apesar disso, elas ainda sim ameaçam, né, algumas profissões. Então, o mercado de trabalho, a relação mercado de trabalho e tecnologia não é completamente harmônica, ok? Essa é a primeira coisa que você quer que o teu leitor entenda. E você vai dizer para ele que essas tecnologias são indispensáveis mesmo quando ameaçam algumas profissões de desaparecer, né? Mas que esse desaparecimento ele é necessário para o contexto laboral, ele é necessário para o desenvolvimento do próprio mercado de trabalho, para que novas competências sejam desenvolvidas, para que novos aprendizados surjam. Esse deve ser o foco do teu desenvolvimento, certo? E aí você apresenta quais as novas áreas, quais são as novas áreas, o que surge de novo dentro desse mercado de trabalho a partir da influência das novas tecnologias. Quais são as profissões do futuro, né? Que são assim chamadas. Quais são as profissões do futuro? Então, logo na introdução eu apresento todos esses elementos essenciais e eu vou desenvolvê-los, eu vou detalhá-los no desenvolvimento. Lembre-se o seguinte: argumentar é trazer provas sobre. Apresentar repertório cultural é dizer o que você já viu, já leu, quais foram as tuas experiências
com essa temática. O argumento difere-se do repertório sociocultural, por quê? Porque o repertório sociocultural é algo teu, são as tuas experiências com a temática. A argumentação são elementos de comprovação externos, né? Então, é necessário que dentro do parágrafo de argumentação, para cada hipótese tua, tu apresente tanto o teu repertório sociocultural, quanto argumentações, quanto validações daquilo que você está falando. Se isso não ocorrer, você vai ser despontuado. Ocorre que, na maioria das vezes, quando você não apresenta repertório sociocultural e argumentação dentro da redação da própria UEMA, o avaliador ele entende como se tua argumentação ela seja uma argumentação fraca, né? Uma argumentação incompleta. Parece que faltam elementos. É isso que ele vai dizer na avaliação do teu texto. Entendeu?